Qual a importância do líder ser prestativo? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais um vídeo da nossa série 75 lições de liderança de Jesus para falar um pouco sobre o capítulo 44 do nosso livro Ser Prestativo, que fala sobre algumas passagens que estão lá em Mateus 14, de 1 a 14, Marcos 6, de 14 a 34 e Lucas 9, 11. E fala exatamente sobre a importância do líder se preocupar em ajudar as pessoas ao seu redor. Mesmo quando ele estiver triste, estiver desanimado por algum problema, alguma situação que ele vivenciou, é algo que se faz necessário porque ele é a referência para as pessoas que estão ao seu redor. Então elas vão olhar para ele e vão se sentir ou animadas ou desanimadas de acordo com aquilo que ele estiver transmitindo. E ele é a base sólida, o porto seguro no qual essas pessoas se apoiam. E aí eu queria ler para vocês a passagem que está lá em Mateus 14, de 1 a 14, que começa assim: Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual ele tinha casado, né? Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas, quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias, que é Salomé, como dizem em outras passagens, dançou diante de todos e agradou Herodes. Ele prometeu, com juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada pela sua mãe, disse: Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim, deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. E é aqui que entra a passagem importante. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Olha que interessante, a gente percebe aqui que mesmo diante de uma notícia tão triste da morte do seu primo João Batista, Jesus então, diante daquelas multidões que estavam o seguindo e queriam que ele realizasse alguma coisa, ele então foi capaz de atender à necessidade daquelas pessoas. Então, o Evangelho de Marcos, ele também fala dessa passagem similar, mas aqui em Mateus a gente vê um pouco mais de detalhe e fala dessa reação de Jesus ao saber da morte de João Batista. Por isso que a gente quis ler aqui para vocês, que foi para um lugar deserto à parte, ou seja, para que ele pudesse ficar só naquele momento e pudesse então ter ali o seu momento de luto, de lamentação pela morte do seu primo. Só que a multidão o seguiu e ele então procurou ajudar a todos, e por compaixão, realizando diversas curas e sinais, assim como também é relatado lá em Lucas 9. Só que um líder de verdade, então, como a gente vê aqui nessa situação, precisa ser prestativo com todos que o rodeiam, entendendo as suas necessidades e sendo capaz de colocar o seu próprio interesse em segundo plano para que ele então possa ajudar a esse grupo que está ao seu redor, principalmente quando um grupo for grande, como Jesus teve que lidar naquele momento. Então, com isso, esse líder precisa ter a capacidade de demonstrar preocupação com os outros, ter compaixão e ser capaz de colocá-los em primeiro lugar, em detrimento do seu próprio interesse. Não meramente por obrigação, mas sabendo que ele é uma referência e ele tendo amor ao próximo e sabendo que ele precisa ter o propósito de ser útil aos demais que estão ao seu redor. Então, que a gente aprenda com essa lição de Jesus para que a gente seja sempre prestativo como líder, para que a gente possa, então, como uma referência, ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe, ative o sininho, nos siga para que você, então, possa conhecer outras lições que Jesus tem para nos ensinar e que você, então, nos encontre na próxima. Um grande abraço!